Rodrigo Constantino. Olha, ótimo tema, mas para evidenciar mais, por que escolheu esse tema para o Rodrigo Constantino? Por causa do livro, da Esquerda Caviar. Perfeito. Constantino, você escreveu a esquerda Caviar, né? E logo, quem é esse narizudo aqui na capa? Não é ninguém especial, mas poderia ser uma espécie de Fidel Castro. Ou Léo Lins, né? Pelo nariz, né? O Léo Lins é o narizudo aqui do programa. Qual é o assunto do livro? A hipocrisia desse pessoal que adora defender Cuba do conforto de Paris. Né? Defende a Revolução Socialista lá de cima do seu jatinho particular, da sua mansão. Então é realmente uma espécie de tratado sobre essa hipocrisia que a gente vê tanto aí no Brasil. Esse termo, esquerda caviar, foi você que inventou? Não, na verdade já existe, um resgate do esquerda festiva lá de trás. Na França tinha o gauche caviar, cada país tem o seu, porque isso é um fenômeno mundial. Né? Então tem o radical chique, tem... O radical chique como que o radical chique é de qual país? A Itália tem... Itália, italiano chama a esquerda caviar de radical chique. Isso. Em inglês? Então, em inglês vai ser o liberal limousine. Tem de tudo, em todo lugar do mundo tem esse tipo de gente, artista, intelectual, né, defendendo revoluções utópicas e curtindo tudo que o capitalismo oferece. Ok, agora o que é esquerda e o que é direita? Você se considera esquerda sem ser caviar, direita? Essa é uma pergunta difícil, né? No Brasil é difícil responder isso. Muito difícil. Por que é tão difícil responder isso no Brasil? Porque no Brasil associam direita a tudo aquilo que eu não defendo, né? Regime militar, PMDB, Sarney, se isso é direita, eu não sou direita. Ok, e qual é a sua definição para a esquerda e para a direita? Eu prefiro sempre a definição de regimes coletivistas e individualistas. A esquerda tende a ser coletivista, tende a pregar essa coisa de bem geral e, na prática, acaba beneficiando um grupo seleto, né? Enquanto que a dita direita, os liberais, eles costumam defender realmente o foco no indivíduo, né? Se direita for Margaret Thatcher, Ronald Reagan, aí tudo bem, eu não tenho problema em estar nessa direita. O problema é que no Brasil, quando você fala direita, é associado a tudo que há de pior aí na política. Por isso que todo mundo quer ser de esquerda, né? E a esquerda, ela monopolizou as virtudes. Então, se você é a favor dos pobres, se você defende as minorias raciais, se você defende as mulheres, se você é de esquerda. Então, é um monopólio da virtude, em vez de debater os melhores meios para melhorar a vida dessas pessoas. Você acha que isso acontece só no Brasil ou é no mundo inteiro? Tá assim? No mundo inteiro. Você vê o próprio Obama, que é dissecado nesse livro, né? Ele é um ícone da esquerda caviar. Ele tomou o poder nos Estados Unidos com esse discursinho demagógico, sensacionalista, né? Em prol de todas as minorias, multiculturalista. E na prática não é nada disso. É um sujeito formado em Harvard que vem beneficiando uma elite, se locupletando lá com a turma do poder, do velho poder. Então, mas é o discursinho bonito, né? Que vende. Agora, na história da humanidade, em algum tempo e espaço, você acha que já teve alguma esquerda que prestou e fez alguma coisa pelo progresso da humanidade? Difícil. Não, você tem até reformas em alguns países, como na Nova Zelândia, que começaram com partidos de esquerda. Reformas que eu digo liberais, ou de maior poder ao indivíduo, a sociedade menos poder ao Estado, né? Nós temos alguns casos de social-democracia esclarecida na Europa. Então, sem dúvida nenhuma, eu reconheço que há vida inteligente na esquerda. Existe esquerda que presta para você. Existe. Só que no Brasil, a gente está tão atrasado nesse debate, Danilo, que quando falam em social-democrata, que para qualquer padrão do mundo é esquerda, no Brasil já é ultraliberal, neoliberal, direita, sei lá o quê. Então, no Brasil, o debate está muito atrasado. E para você, qual é a má direita?
A má direita são esses reacionários ou então esse pessoal autoritário que acaba defendendo uma espécie de inquisição moral, né? Eles têm o modelo certinho de como todo mundo deveria viver e eles querem impor isso à sociedade via próprio Estado. Então eles acabam sendo coletivistas também do lado de cá, né? Tá. Isso também não acho legal, não. Eu, como liberal, defendo sempre a liberdade do indivíduo, desde que ele não invada a liberdade do terceiro. Você sabe que o que você está falando é muito difícil para muita gente que está em casa entender que a gente está falando de esquerda, direita, agora você cita que você é liberal, não é? Onde é que ficaria isso? Onde fica isso? Teoricamente, hoje em dia, num debate civilizado, reconhecendo que a direita não é isso que nós falamos no Brasil, ficaria do lado da direita, ali com muito ponto de interseção com os próprios conservadores da linha lá britânica, Thatcher, como eu disse. Seria uma direita não muito conservadora. Exato. Direita, porém liberal. Direita não conservadora. Exato. Não conservadora nos valores, mas na visão política de direita. Exato. Ó, por exemplo, sua opinião sobre legalização de droga, aborto, esse tipo de coisa. Eu tendo a ser favorável no conceito, quer dizer, acho que a guerra contra as drogas tem se mostrado fracassada, com muitos problemas de violência sendo gerados por isso, mas acho que não caberia no Brasil, por exemplo, um movimento de liderança disso. A gente tem tanta coisa atrasada ainda em termos de liberdades individuais, né, que eu acho que a gente vai querer ser mais liberal, por exemplo, do que a Holanda ou do que a Suíça, me parece colocar a carroça na frente dos bois. Acho que tem muita coisa antes que deveria ser prioridade para depois chegar liberais. nessa discussão. Agora, sua camiseta que eu tô vendo, ela profana um símbolo que é muito sagrado aqui no Brasil. Não é? Você toma uma cuspida na rua quando você anda zoando o Che Guevara, assim? Eu pensei que era o Mickey. Pois, Eu aliás, acho mais respeitado o Mickey. o Mickey, eu respeito mais. O Mickey não matou ninguém, pelo menos. Agora, o que eu tô vendo aqui no livro, também tem um capítulo, o mito Che Guevara, né? Por que o Che Guevara é tido como um santo aqui? É muita ignorância. As pessoas não sabem quem ele foi, né? Ele foi um fascínora que nos seus diários escrevia que tinha tesão com um odor de sangue, que gostava de matar. Ele mesmo fuzilou. Tem vídeo dele, você encontra isso no YouTube, ele na ONU discursando, fuzilamos e vamos continuar fuzilando. É um cara que a primeira coisa que fez quando chegou ao poder na Revolução foi tomar a maior mansão lá de um burguês capitalista para viver, foi morto com um Rolex no pulso. Quer dizer, é um sujeito que é um ícone da esquerda caviar, né? E transformaram esse cara num mito que buscava justiça social, né? A paz, um pacifista. É muito desconhecimento de quem ele foi na prática. Aliás, você disse que ele morreu com um Rolex no pulso, ele não tem nada mais esquerda caviar do que você querer igual. Você tem o Rolex, o resto não, né? Exato. E tem uma imagem na internet que eu tirei, separei para a entrevista, que é muito boa, que é essa aqui. Rolex, o relógio favorito dos revolucionários socialistas. Tá o Che Guevara de Rolex, Fidel Castro de Rolex e Hugo Chávez de Rolex. Só que nem a população que eles dizem defender. Dizem defender. Em que tempo e espaço surgiu o fenômeno esquerda caviar? Ele ganhou muito corpo lá na década de 60, né? Se você parar a pensar que muitas coisas que a gente vive hoje, de problemas aí, de degradação de valores e de avanço do Estado paternalista, por exemplo, o Estado babá, né? Que vai cuidar de todo mundo como se fôssemos súditos, incapazes e mentecaptos em vez de cidadãos responsáveis, né? Isso tudo começou lá em maio de 68, aquela revolução toda, própria revolução sexual, teve muita coisa das minorias, tudo teve começo lá, né? E aí, na minha percepção, só vem crescendo, né? A gente hoje vive no Brasil e no mundo, você vê os Estados Unidos, que era um exemplo aí do bastião da liberdade individual, né? O próprio Estados Unidos com Obama, como eu já disse, e com vários sintomas de avanço do Estado sobre a liberdade e o bolso dos cidadãos, né? Carga tributária cada vez maior. E o serviço público que volta é cada vez pior. Cada vez pior, né? Agora, o seu livro, a primeira frase do seu livro é: o mundo dito civilizado vive uma crise moral de grandes proporções.
Foi aí nos anos 60 que começou essa tal crise? Isso, exatamente. Eu acho que a gente hoje tem um problema muito sério que eu vejo, que é o seguinte, é o politicamente correto, que é bastante falado nesse livro, que o programa de vocês está aí com alguns outros para confrontar. Vamos ver até quando. Até quando aguenta. Você tem essa questão do politicamente correto que suspende qualquer tipo de julgamento. Hoje em dia passa a ser uma coisa horrorosa você emitir um julgamento sobre certas coisas morais, estéticas ou de valores, né? Então, eu sou obrigado, por exemplo, a suspender qualquer tipo de opinião em relação a certas coisas, senão eu sou um sujeito preconceituoso, elitista, não sei o quê. Eu acho que isso suspende qualquer tipo de debate civilizado. Então, eu acho que é tentativa de resgatar, colocar os pingos nos is, Ok. né? As pessoas perderam a capacidade de chamar as coisas pelos seus nomes. Você acha que antes as coisas eram melhores? Nem sempre, eu não sou um saudosista de um passado idealizado, sem dúvida nenhuma. Acho que tem muita coisa que vem melhorando, ainda mais quando você joga num horizonte maior de tempo, né? Se compara com séculos. Sem dúvida nenhuma, as pessoas morrem menos na infância, vivem mais, têm mais conforto material, tem muita coisa que melhorou graças ao capitalismo, que a esquerda caviar condena. Vamos tirar essa dúvida agora. Como que era lá em Roma, Marcelo? Olha, em Roma, eu lembro quando eu comi sua mãe. Então uma conversa de política, mas você precisa de... Não, pensei que era sacanagem. Você escrevia muito sobre economia. Quem te conhece por um cara que falava sobre economia, tal. E percebe que esse livro aqui não é sobre economia. Ele traz uma denúncia cultural. E por que agora você tem falado bastante sobre cultura, pega bastantes ícones culturais? O que o economista entende? Por que o economista entendeu que é importante falar sobre cultura? É uma ótima pergunta, porque... Obrigado, ó. Essa foi boa, hein? Foi ótimo. A pergunta foi ótima. É bom que dá mais tempo para o convidado pensar na resposta também, gostei disso. Mas o fato é o seguinte, a economia é muito importante e tem até aquela frase que ficou conhecida nos Estados Unidos do cara lá que era assessor do Clinton, né? É economia estúpido, ou seja, tudo se resumia a se você está com emprego, está com a sua renda razoável, beleza. E a verdade é que não é assim, eu acho que a gente tem que dar mais peso e mais valor à questão cultural, porque por trás de uma sociedade livre, próspera, né, tem que ter um tecido de valores cultural fundamental. Sem isso, eu acho que essa liberdade, essa própria prosperidade não se sustentam. Então, acho que é fundamental você começar a bater nessa tecla de que por trás da liberdade, a liberdade não vem num vácuo. Para você ter esse tipo de liberdade individual que eu defendo, você tem que ter um arcabouço cultural por trás. A sua formação é o quê? Eu sou economista. Economista. Isso. E o mais pecador de todos, porque eu trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro. Então eu sou assim, herege. Você é o extremista herege. Agora, um economista, então, falando de cultura, porque senão a gente poderia citar, se todo o problema do mundo fosse a economia, a China, a economia dela é até que aberta, e é uma ditadura comunista. Sim, sim. Embora a economia lá... Sim, eu acho que ninguém gostaria de viver, né, num lugar onde você não pode acessar o site que você quer e não pode ter um programa como esse. Né? E nem onde tem um monte de chinês, que elas não têm peito, sabe? Agora é o seguinte, vamos ver, vou mostrar algumas fotos aqui, eu quero que você me diga se era a sua deixa, Roger. Caviar ou sardinha? Vamos lá, primeira foto... Barack Obama, ele é esquerda caviar, é direita sardinha, o que ele é? Ele é totalmente esquerda caviar, ele converge, todas as bandeiras que eu disseco aí no livro convergem para ele. Ele é um sujeito que é multiculturalista, o que quer dizer isso? Né? Ele não reconhece que há uma certa superioridade objetiva na cultura ocidental, por exemplo. Nós conseguimos preservar mais liberdade para as mulheres, né? A gente vê às vezes esquerdista caviar pregando as minorias
minorias, falando em nome das mulheres, e vai lá, o cara se abraça com os islâmicos radicais lá, que a mulher não pode, é proibido por lei dirigir na Arábia Saudita. Então, é uma contradição. O Obama, ele tá nesse time aí, né? Uma coisa parecida também que acontece é que grupos de defesa homossexual também se abraçam com o muçulmano que apedreja os caras. Com o muçulmano e com o comunista, porque Che Guevara achava que gay tinha que ser curado em campo de concentração. E Fidel Castro, na ditadura que já dura meio século, perseguiu e persegue homossexual. Até hoje eles prendem traveco lá e preso. O quão esquisito não é a gente ver o Jean Willis dizendo que defende o grupo todo de gays usando uma boina no estilo Che Guevara. É muita ignorância. Outro dia eu vi isso, eu falei, o Jean Willis vestido de socialista seria como um judeu vestido de nazista. Exatamente. Agora vamos para a próxima. Esse aqui, a esquerda caviar, esse aí, sardinha. Esse aí eu não conhecia muito, até pouco tempo atrás ele me citou aí no Facebook, escreveu um artigo na Folha que eu ataquei. Esse aqui é o Gregório, é por isso que eu coloquei ele, porque o Gregório do Vivier. O diálogo que vocês tiveram na internet. Exato. É um ótimo comediante. Não, ele veio defendendo mais Estado, principalmente na área da cultura, e pegou meio mal, porque pareceu que estava defendendo ali o interesse próprio, né? Mas eu não sei, me pareceu, pelo texto e pelo pouco que eu andei acompanhando dele, me pareceu um pouco esquerda caviar, como quase todo artista no Brasil, né? Mas não tenho muita propriedade para julgar, não. Tá. Mais um agora, esquerda caviar, John Lennon. Esse é muito controverso. Isso aí você botou para ficar mal na foto com todos os fãs dele. Porque eu quero sangue! Eu não fugi da raia, tem no livro um capítulo sobre ele, né? Mas você é fã dele? E qual o problema do John Lennon? Você consegue separar o artista da ideologia política dele? Acho isso, aliás, isso é bom eu ter a oportunidade de explicar. Logo na introdução do livro eu boto em letra garrafal, é isso aí, né? Você tem que saber separar o artista, a obra, do sujeito engajado politicamente, ideologicamente. Eu percebo isso você comigo aqui. Você gosta de mim, embora ache meu trabalho uma bosta. Então, a gente... É o contrário. Não só ele aqui. Você pode adorar a música do Chico Buarque e detestar ele como um sujeito que defende o Lula e Fidel Castro. Tem que mandar a carta pro genuíno. Né? Exato. Então, tem que saber separar as coisas. O caso do John Lennon, por que eu incluí ele no livro? Porque ele ficou muito conhecido na época como o sujeito pacifista. Como eu tenho uma bandeira aí que eu dou uma detonada, que é a bandeira dos pacifistas, porque não tem nada mais confortável do que você se colocar como pacifista. O que é isso? É você monopolizar os fins nobres, a virtude. Você defende a paz. Quem é que pode ser contra a paz enquanto finalidade? Só um psicopata ou um sujeito que vende, que lucra com a guerra. Tirando isso, todo mundo é a favor de viver em paz, né? A discussão é como é que a gente chega lá. Se tem um Hitler do outro lado, me parece que convidá-lo para um chá das 5 não é o caminho mais simples para chegar na paz, né? Então, o John Lennon entrou muito mais por isso, né? Ele tinha essa bandeira, dê a chance à paz, ao amor, né? Fazendo aquele bedinho com a Yoko na cama lá, pelados, e assim o mundo ia ser um mundo melhor e acabou levando um tiro de um maluco, né? Então, eu acho que ele entrou muito mais por isso do que qualquer coisa. Agora, e esse aqui? Esse aqui, pra mim, é muito controverso, porque... deixa eu falar. Não é esquerda caviar, né? Foi associado aí à direita. No Brasil também não quero... E hoje está bem associado... Ao lado de lá, à esquerda, exato. Porque é aliado do Lula e da Dilma. Exato. Eu acho que esse aí não tem muita cor ideológica, não. Esse aí é o seguinte, manda pra cá que eu tô dentro, né? Então, eu acho que não é esquerda nem direita, é o fisiologismo que a política brasileira tem tanto, né? Tão bem representada no próprio partidão centrista, que é o PMDB, né? Acho que nem direita nem esquerda. Tá. Agora, tem uma foto do Fidel Castro, porque saiu uma notícia essa semana. Foi essa semana, exatamente, Fidel Castro saiu na Forbes, que ele é um dos homens mais ricos do mundo. Não tem dúvida, ele é dono de uma ilha com 11 milhões de escravos, né? Quem é que tem 11 milhões de escravos e uma ilha daquele tamanho como propriedade particular, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, muito rico, anda com Mercedes para cima e para baixo, tem casas com piscina luxuosa e o povo vive... Mas esse não é o estereótipo do porco capitalista?
no sentido pejorativo do que é o porco capitalista, Estereótipo. seria isso, exatamente, seria isso. E por que continua, você foi a fundo, você pesquisou, por que continua adotando ele como uma figura que busca a igualdade e o bem comum, sendo que só ele é rico naquela ilha? Porque para a esquerda caviar, a única coisa que importa são as aparências e o discurso, e nunca o resultado concreto. É por isso que eles conseguem ir sempre pulando de galho em galho podre e falando que toda a experiência concreta que teve daquilo que eles defendem não era eles. Né? Não, mas você mostra a União Soviética. Não, aquilo era socialismo real, ou então capitalismo de Estado, que aí eles conseguem jogar o problema para o lado do capitalista. Né? Não, a Venezuela agora, um fracasso retumbante, todo mundo enxerga, um regime autoritário, prende pessoas só porque pratica preço diferente daquele que foi arbitrariamente definido pelo governo, não tem liberdade de expressão, não tem nada, uma miséria, inflação, falta papel higiênico, e aí é o quê? É esquerda? Não, já não é. Já estão jogando para o lado de cá. Você está dizendo que quando está na promessa do mundo lindo, é esquerda. Exato. Quando essa promessa virou uma merda, porque virou direita. Exatamente, e sempre vai virar uma merda, porque é um problema inexorável do que eles defendem, do meio que eles defendem. Agora, você disse que só defendem ele por causa da aparência. Você nunca pensou... É porque você recebe muito xingamento na internet. Recebo. Você nunca pensou em deixar a barba crescer, usar um charuto, colocar um boné de guerrilheiro? Porque o pessoal... Fazer um estilo. Você nunca pensou em fazer um estilo, pelo menos para ficar blindado? Que isso? Um pouquinho eu sou da rico barba. e fumo charuto. Eu só posso ser uma pessoa do bem comum. Não, e é caro, né? O coíba, o charuto cubano é caro, né? Não é para qualquer um, não.